Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a apresentação do seminário sobre a The Coca-Cola Company, ou como é mais conhecida, a Coca-Cola. Em relação ao surgimento dessa marca, sua história começa no ano de 1886, em Atlanta, lá nos Estados Unidos, quando um farmacêutico chamado John S. Pemberton resolveu criar um xarope para problemas de indigestão e que também pudesse trazer energia ao consumidor. Desse modo, surge a fórmula que daria origem à Coca-Cola. Portanto, ela começou a ser comercializada pela primeira vez na farmácia do Dr. Joseph Jacobs, onde o xarope era misturado com água gaseificada. Mas ao longo do tempo, a bebida chamou a atenção dos clientes que aceitavam experimentá-la, devido ao seu sabor e à sensação de energia que a bebida proporcionava. Depois de ver que sua invenção tinha muito potencial, o seu contador Frank Robinson idealiza a bebida de Coca-Cola, criando também um logotipo para o produto. 2 anos depois da criação da fórmula da Coca-Cola, John acaba falecendo, e em 1891 surge a The Coca-Cola Company, que foi fundada por Frank Robinson e seus irmãos, Asa G. Candler e John Candler, sendo Asa Candler o primeiro a dar maior visibilidade ao negócio. Em 1893, eles registraram a marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial dos Estados Unidos da América. Passados 11 anos desde a primeira comercialização do produto na farmácia em Atlanta, a Coca-Cola saiu dos Estados Unidos e foi se tornando cada vez mais popular. Em 1899, foi firmado o primeiro acordo, com exclusividade para a bebida ser engarrafada. Porém, nos primeiros anos do século XX, mais de 400 fábricas começaram a engarrafar a Coca-Cola, usando diferentes modelos de garrafas para o mesmo produto, o que causava uma certa confusão nos consumidores. Portanto, em 1915, a empresa decidiu realizar um concurso para padronizar também o seu modelo de garrafa. O vencedor foi Alexander Samuelson, que criou a garrafa Contour, que se tornou um dos ícones mais reconhecidos da companhia. A Coca-Cola era cada vez mais conhecida pelo mundo. Nos anos 20, surgiu a primeira caixa para 6 garrafas, a Six Pack. Dessa forma, as vendas das garrafas superaram as dos dispensadores da bebida, pois facilitava o transporte. Anos depois, os soldados americanos se tornaram importantíssimos para a popularização da bebida, devido à Segunda Guerra Mundial. E como o transporte das garrafas de vidro se mostrou ineficaz nesse período, criou-se a lata, visto que é um novo modelo de embalagem, de fácil transporte e também mais resistente. O sucesso foi tão grande que, mesmo com o fim da guerra, o modelo continuou e continua sendo comercializado. Dessa forma, a bebida começou a aparecer em vários anúncios publicitários a partir do ano de 1941, se expandindo e avançando mundialmente, chegando ao Brasil em 1942 e, em 1978, foi a primeira empresa a ter permissão para vender refrigerante na China. Durante a sua história, a empresa adotou várias estratégias para o seu progresso, como nos anos 70, em que a propaganda, que sempre foi muito importante, se torna a alma do negócio, relacionando sempre a marca com a felicidade que a vida pode proporcionar e a liberdade. Mesmo 75 anos depois de sucesso, a Coca-Cola decidiu expandir seus negócios e começou a lançar novos produtos, como a Sprite em 1961, a Tab em 1963 e a Fresca em 1966. No início dos anos 80, o cubano Robert Goizueta se torna o novo CEO da companhia e organiza as inúmeras fábricas engarrafadoras dos Estados Unidos em uma única empresa, chamada Coca-Cola Enterprises. Além de lançar a Diet Coke, que se tornou a bebida de baixa caloria mais conhecida do mundo. Atualmente, a Coca-Cola comercializa mais de 500 marcas e produz 4 das 5 marcas de bebidas mais famosas do mundo: a Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta e a Sprite. Vamos falar agora sobre a globalização produtiva no contexto da Coca-Cola. Produzido pela The Coca-Cola Company e muitas vezes referido apenas como Coca-Cola, a bebida é a mais vendida na maioria dos países e um dos maiores exemplos do que é a globalização. A The Coca-Cola Company produz o concentrado de xarope que é vendido a empresas engarrafadoras franqueadas do mundo inteiro, referência no mercado quando o assunto é globalização produtiva. A internacionalização da produção do produto é algo incrível e invejado por séculos. Com sede em Atlanta e fábricas espalhadas pelo mundo, a Coca-Cola é um refrigerante carbonado vendido em várias lojas, restaurantes e máquinas de vendas automáticas espalhadas por mais de 200 países. Não é à toa que hoje mais de 900 milhões de garrafas, ou
1,4 bilhões de copos do refrigerantes são vendidos diariamente. Somente nos Estados Unidos são vendidas cerca de 40 mil latinhas e garrafas de Coca-Cola por segundo. Atualmente, a companhia comercializa mais de 600 marcas, com 3.500 produtos dos mais variados, como por exemplo sucos, refrigerantes, chás e até café. Além de possuir 4 das 5 marcas de bebidas mais famosas do mundo, a Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta e Sprite. A Coca-Cola é de fato um grande exemplo de globalização. Inclusive, ela sempre está atenta à diversidade, bem como às diferentes preferências culturais existentes. Portanto, você será capaz de encontrar uma Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Quando o assunto é concorrência internacional, existem várias empresas que acabam disputando o mercado com a Coca-Cola pelo mundo. Mas a PepsiCo, empresa que produz a Pepsi e outros produtos, é considerado seu maior rival. Ambas as empresas investem muito na propaganda das suas marcas, com o intuito de vender cada vez mais. A disputa entre as duas está entre as maiores em relação à competitividade no mercado, com a Coca-Cola dominando na maioria dos países quando o assunto é refrigerante, pois é onde tem o maior investimento. Por outro lado, a PepsiCo controla algumas marcas importantes, não só de refrigerante, como também alimentos sólidos, mantendo assim a disputa sempre acirrada. Com isso, tendo muita importância na economia dos mercados nos países onde eles atuam. No Brasil, a Coca-Cola Company chega em 1942, na Exposição Mundial começada na própria década de 40. A primeira fábrica foi fabricada no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Em 1943, abre em São Paulo a primeira filial, e em 1945, a segunda fábrica carioca é inaugurada. Neste ano, o sistema de franquia é iniciado no país. De 1957 a 1962, o concentrado começa a ser produzido no Rio de Janeiro. Antes, era importado. No final da década de 60, a Coca-Cola Company contava com mais de 20 fábricas engarrafadoras autorizadas e franqueadas. Nos anos 80, são 36 franqueadas e em 1990, a fábrica Record Pharma começa a produzir o concentrado necessário para fazer a bebida. No Brasil, a Coca-Cola Company atua por meio da Divisão Nacional, Divisão Brasil. O sistema Coca-Cola no Brasil abrange 2 fábricas engarrafadoras próprias, Coca-Cola Indústria Líquida e Record Pharma Indústrias do Amazonas Líquida, e mais de 42 engarrafadoras autorizadas e mais 42 fábricas engarrafadoras autorizadas e operadas por 16 grupos empresariais independentes por meio de franquia. A Coca-Cola Indústrias coordena o grupo de franquias e as estratégias nacionais e macro-regionais de marketing. Atua como consultoria exclusiva do sistema Coca-Cola no Brasil. A fábrica engarrafadora Record Pharma Indústria do Amazonas produz e distribui concentrados e bases de bebidas para a fabricação de todos os seus produtos. O sistema Coca-Cola é responsável por cerca de 25 mil empregos diretos e 250 mil indiretos. Quanto aos investimentos, em 2019 a Coca-Cola anunciou investimento de 1,6 bilhão para novo compromisso de embalagens. O compromisso Mundo Sem Resíduos, que previa dar destino correto a todas as embalagens da empresa globalmente até 2030. Diante do cenário ainda incerto da economia brasileira, a Coca-Cola decidiu repetir nos próximos 3 anos, isso em 2019 foi a proposta, a estratégia semelhante aos últimos 2 anos, 2017 e 2018, que era se preparar para um longo prazo. Por um lado, decidiu ampliar a presença em diferentes categorias para se tornar uma empresa total de bebidas. De outro, planejava avançar em embalagens retornáveis, com foco no consumidor de baixa renda, aproveitando o apelo de sustentabilidade. Para apoiar essa estratégia, a subsidiária brasileira decidiu investir 3 bilhões em 2019, mesmo com a economia patinando.
Em 2018, a Coca-Cola viu suas vendas crescerem 1% em termos de litro e 3% em unidades, frascos. Dando continuidade do que é a grande atuação da Coca-Cola, vamos falar um pouco agora sobre a sua atuação mundial e padrão de consumo. A Tea Coca-Cola Company surgiu através da compra da fórmula do xarope da Coca-Cola em 1889 por Asa Candler, que incorporou o xarope à companhia Tea Coca-Cola Company em 1892. Além da bebida homônima Coca-Cola, a Coca-Cola Company oferece atualmente mais de 500 marcas em cerca de 200 países e serve mais de 1 bilhão de doses diárias dos seus produtos. Para conseguir atingir a maior quantidade de pessoas em pouco espaço de tempo, Asa Candler, até então diretor e fundador, transformou a Coca-Cola em uma simples invenção em um grande negócio. Ele descobriu várias formas criativas e brilhantes de apresentar a nova bebida, como, por exemplo, distribuir cupons para incentivar pessoas a experimentarem um produto e abastecer as farmácias com canetas, relógios, balanças, cartões e calendários, todos esses tipos de brindes que recebemos no nosso dia a dia, com a marca da Coca-Cola. Assim, despertava a curiosidade das pessoas, projetando em suas mentes a necessidade de experimentar o tal refrigerante dos brindes. Após as grandes ideias de marketing entrarem em prática e eles perceberem que em um curto espaço de tempo a marca estava em todos os lugares ganhando popularidade, no dia 31 de janeiro de 1893, a marca Coca-Cola foi registrada oficialmente. Em 1895, a Coca-Cola já era vendida em todos os estados e territórios dos Estados Unidos. Nessa época, existiam 3 fábricas na cidade de Chicago, Dallas e Los Angeles, que já engarrafavam o produto. Em 1897, o produto já chegava, ainda que em pequenas quantidades, no Havaí e em outros países, como Canadá e México. Toda essa expansão fez com que, em 1903, a Coca-Cola alcançasse mais de 300 milhões de copos vendidos, um expressivo consumo para a época e para principalmente uma única marca, que até então era bem pouco conhecida. A empresa cresceu rapidamente, se expandiu por todo o território americano, atravessando fronteiras, fazendo com que seus produtos chegassem à América Central, Latina e Europa. Durante os 60 anos seguintes, conquistando novos mercados com campanhas publicitárias e inovadoras, a marca abriu fábricas em alguns países da Europa, América Latina e no continente africano. O que fez alavancar ainda mais a sua distribuição foi a criatividade de apresentação do produto, como, por exemplo, a embalagem fechada com 6 unidades, conhecida como Six Pack. E ela também instalou geladeiras horizontais no ponto de venda, dando assim autonomia para os seus clientes comprarem a sua Coca-Cola. Depois dos anos, com a estratégia de marketing agressiva e um sistema de produção franqueado, a Coca-Cola Company começou a expandir negócios e em 1920 já tinha mais de 1.000 fábricas engarrafadoras autorizadas, exportando produtos para diversos países do mundo. A grande expansão do negócio da Coca-Cola foi em 1941, quando os Estados Unidos entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial, enviando milhares de homens e mulheres para a frente de combate. A marca acompanhou esses combatentes e o presidente da marca, na época, determinou que o produto fosse vendido a 5 centavos para todo soldado, não importando onde em qualquer lugar ele estivesse do mundo, independente do custo que isso acarretaria a empresa. Quando a guerra acabou, a Coca-Cola Company já tinha muitos negócios pelo mundo e milhões de apreciadores. No Brasil, a Coca-Cola Company chegou exatamente em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa fabricou em Pernambuco os seus primeiros refrigerantes em solo brasileiro, visando atender as Forças Armadas dos Estados Unidos, que utilizavam a cidade como base militar. Em 1942, foi instalada no Rio de Janeiro a primeira fábrica própria. E em 1942, abriu em São Paulo uma filial. E em 1945, a segunda fábrica carioca é inaugurada. A Coca-Cola Company também produz uma série de outros refrigerantes, incluindo a Fresca, a Fanta e o Sprite.
Durante a década de 1990, a empresa respondeu ao interesse crescente dos consumidores de bebidas saudáveis e, através disso, ela introduziu diversas marcas de bebidas não carbonatadas, como os sucos, chás gelados e energéticos. A Coca-Cola Company vende seus produtos a mais de 200 países no mundo, inclusive um dos maiores mercados consumidores de refrigerantes. O Brasil é o quarto maior consumidor de Coca-Cola do mundo. Mas a Coca-Cola Company também não é presente somente nessas áreas de consumo da população. Ela também é presente no esporte, sendo patrocinadora oficial da FIFA, NBA, UEFA e Jogos Olímpicos, além de ter programas sociais, como o Instituto Coca-Cola, onde promovem programas sociais, estímulos à vida saudável, meio ambiente e cultura. Algumas aquisições que podemos citar sobre a Coca-Cola Company foi que a empresa comprou o estúdio de cinema Columbia Pictures em 1982. Mas essa aquisição não durou muito tempo, porque logo depois a companhia não levou muito adiante essa ideia de estúdio cinematográfico e vendeu a sua companhia para a Sony. Em 1914, a Coca-Cola adquiriu por mais de R$1 bilhão o Green Monday Coffee, uma empresa que produz máquinas e cápsulas para a produção de café e bebidas quentes. E também, nesse mesmo ano, ela comprou mais de 16% da participação da Monster, que é a marca de energéticos, se tornando assim a maior acionista e dona da marca. No Brasil, a empresa é famosa por adquirir a marca como Guaraná Jesus, Suco Mais e o Chá Leão. Em relação ao consumo, dados de 2014 mostram que foram vendidas mais de 1 bilhão de latas, copos ou garrafas de bebidas produzidas pela Coca-Cola Company por dia. A marca está presente em mais de 200 países do mundo. Segundo a ABIR, Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, o Brasil é o terceiro consumidor mundial de refrigerantes, ficando atrás apenas do México e Estados Unidos. E ele tem cerca de 57% do seu consumo de produtos da Coca-Cola. Por outro lado, com a chegada da pandemia, nem a Coca-Cola escapou do rombo sofrido por várias empresas nesse período. Logo entre os meses entre março a junho, a empresa sofreu uma queda de 28% do seu faturamento em relação aos meses anteriores. E no mercado das ações, ela teve uma queda de 14% em relação ao início de 2020. E tudo isso aconteceu por um simples motivo. Mais da metade das vendas dos produtos da Coca-Cola Company se dá em restaurantes, bares, hotéis e lanchonetes. E com eles fechados, as pessoas resguardadas em casa, o consumo caiu. Vale ressaltar que a população não deixou de consumir os produtos nesse período. Elas só reduziram o consumo diário com a maior frequência com a nossa chamada de correria do dia a dia. Outro fator que está fazendo cair o consumo expressivo desses produtos é o fator dos jovens da geração atual, chamado de millennials. Eles estão preferindo produtos mais naturais e sustentáveis. Com isso, dados mostram que, passados o pico de venda dos produtos da marca, que foi dos anos 90 por aí, ocorreu uma queda de 35% no consumo de refrigerante dos Estados Unidos. Além de países como México, França, Noruega e Portugal, que estão começando a implantar impostos extras para tentar conseguir encarecer os produtos a fim de frear o consumo expansivo da marca. A fim de combater essa expressiva queda de consumo, a empresa vem acarretando suas expectativas no marketing, oferecendo promoções e combos promocionais com comidas acompanhadas de produtos da marca. E o projeto piloto, que é a venda através do WhatsApp. Por fim, percebendo que precisam se reinventar, pois a marca Coca-Cola Company é uma das únicas empresas que tem seus produtos focados em únicos segmentos, que é dos refrigerantes. Os mesmos estão tentando se implementar na linha das bebidas alcoólicas, que é um tipo de bebida que os jovens e a população adulta e idosa ainda procuram e não deixam de consumir. Seu primeiro lançamento foi em agosto de 2020, uma água com gás alcoólica à base de frutas, chamada de Topo Chico, que vem sendo uma boa aceitação entre a população estadunidense.